Olá a todos e todas, olha, estamos aqui na live do dia 7 de maio, vou olhar aqui a data lá do computador, tô perdidinho, isso, a quarentena faz a gente ficar perdidinho. E hoje, no dia 7 de maio, eu vou estar recebendo um amigão, uma pessoa que tem participado efetivamente da vida política de sociedade, que tem trabalhado bastante, partidariamente e também fora do partido, com o debate político, com rede social, participando ativamente de tudo que vocês podem imaginar como isso de fato funciona, que é o Matheus Biso. Eu já entrei aqui, vou mandar a mensagem para ele aqui agora, ratificando que já está no ar. E aí ele vai entrando aqui e nós vamos colocar e convidar ele ao vivo para a gente estar aqui participando. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Esse barulhinho chato acabou. E vamos que vamos. Essa live, assim como todas as outras que nós fizemos até hoje, né? E já são bastante. E estamos fazendo live, assim, 2, 3 lives por semana com convidados, com pessoas para poder compartilhar debates e tudo mais. Fizemos com o Felipe Baixo, historiador, fizemos com o Walter França, jornalista, fizemos com o Igor, cantor, nós fizemos jornalista também e assessor de imprensa. Fizemos com o Luiz Eduardo Soares, um antropólogo, escritor, uma pessoa renomadíssima, teve com a gente aqui anteontem. E hoje, vou estar com o Matheus Biso, tivemos com o Everton Gomes, tivemos com o Fernando Felipe, né? E vamos estar na segunda-feira com o deputado federal Paulo Ramos. Vai ser uma grande oportunidade. Nós vamos conversar sobre um assunto em detalhes, um assunto que é a questão do EAD e como está funcionando isso em relação à educação. Essas lives depois elas vão para o YouTube, no nosso canal no YouTube, né, Samuel Marcos BM, e lá as pessoas podem ver e rever quantas vezes quiserem, tá legal? Vamos dar aqui, Biso já chegou, eu vou acenar para ele, vou botar aqui e vamos que vamos. Vou esperar ele aguardar agora. Ih, a internet tá meio. Oi. E hoje está chovendo para melhorar a história. Pelo menos aqui está. Acredito que esteja em boa parte da cidade do Rio também. Em outros lugares do interior do estado também está chovendo bastante. Já tivemos aqui a notícia pela internet. E vamos esperar mais um minutinho para ver se. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Espera aí. Esperando só o Biso responder a gente poder dar início à nossa live. Está com problema de conexão, mas está resolvendo. Foi aí, Bisão. Espera aí. De novo. Tô convidando de novo aí. Acho que agora vai. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Melhorou? A imagem tá funcionando? Tá meio ruim. Perfeito. É esse cara aí mesmo. Tem jeito não. Essa cara sua aí mesmo. Não, isso aí não dá pra adiantar, não. Mas contanto que esteja mexendo. Eu não tô te vendo mexer, cara. Isso aí Aqui. já é uma. Já é um tema pra gente tratar, né? 2020 a gente não tem internet decente nesse país. Não, então tá chovendo por aí? Oi? Tá chovendo por aí?
Tá chovendo, tá chovendo. Aqui também, Jacarepaguá tá então chovendo. não tem nenhuma dúvida. Eu estou usando os dados, inclusive, porque o Wi-Fi não está funcionando direito. Não, Então eu tenho que também. usar os dados. Tua É, internet é Oi? Tua internet é Oi? não, ela é morta. Porra, a Oi aqui. Dizem, a Oi alegou que tá. Roubaram um cabo aqui, né? Ainda tem isso, né? Roubaram o cabo aqui em Jacarepaguá e É desse jeito. É desse jeito. Ó, isso rola também lá. Eu estava falando, galera, aqui, assim, a gente não está preocupado com a quantidade de pessoas. Falei isso com o Luiz Eduardo Soares, falo isso com você, falo isso com qualquer um. Eu tive com o Everton, Aham, né, na semana passada. sim. Inclusive, a live depois vai para o YouTube, então fica lá à disposição para a gente compartilhar, bater o papo, aquela coisa toda, Show. né? É uma oportunidade de fazer isso, faz ao vivo no Instagram, depois bota no YouTube e a gente divulga, né, para os amigos, para os colegas. Sim, pô. Assunto, É isso. assunto não falta, porque o Brasil não deixa. Sim. Sim. Tava falando Aqui é contigo. assim. Agora deixa eu te falar, começar assim, com você, Bino. Uma questão Diga. aqui, que é um bate-papo, mas assim, a sua opinião é a mais importante de tudo. Vamos lá. Porra. A gente tá Falou falando assim. aqui, você é o cara, rapaz. Depois que você começar a contar pros outros que você é o cara, nem vai ficar abismado. Mas Diga-me. saiu uma matéria no G1 agora, pô, e Pera aí sempre que começa. rapidinho que a internet tá meio capenga ainda, eu não tô conseguindo, eu não tô te vendo ainda. Mas vai, Não, vai mas não me falando, vê, vai não, velho. falando. Deus Não. sabe o que faz. Você não tem que ficar. Não, Você não tem sou que obrigado a ficar. te ver mesmo, não. Sacanagem. Então pronto, fica desse jeito aí. Eu tô olhando Diga. aqui, cara. A gente sempre começa as lives dando uma atualizada nos números da Covid-19, Certo. né, do coronavírus. E hoje é engraçado, não tem um número do dia. Saiu uma matéria no G1 agora dizendo assim: casos de coronavírus, Ah, casos de coronavírus e número de mortes no Brasil 7 de maio. Aí fala que coronavírus superou a marca de 9 mil pessoas, mas não está falando exatamente o número, engraçado. Eu achei tá. interessante é que não tem um anúncio com o número exato. Ele está aqui na matéria, óbvio. Sim. Basta você pegar o número de ontem e diminuir o número de hoje, né? Sim. Você vai descobrir a numeração exata. Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma subida aí de um dobro, né? Foram 194 mortes. E é bom ressaltar, porque tem alguns muito, muito complicados cognitivamente que acham que nós estamos. Não acham que morreu de ontem para hoje. Como o Brasil é um país que imbecilmente é governado por um cara que não entende que o combate a esse vírus é uma prioridade, ó, o Sim. Kenny tá mandando um abraço pra gente aí, ó. Um abraço, Kênia. Futuro prefeito. Lá em Pati. E o prefeito passou a festa, isso aí. E como a gente não tem testagem para todo mundo, os testes demoram muito, hoje sai o resultado de um teste feito com uma pessoa que já morreu há 10 dias atrás. No mínimo. Exatamente. Exato. Né? Então não quer dizer que tenha morrido ontem, do dia 6 para o dia 5, 5 por 6, 615 pessoas. Significa que nós tivemos a confirmação de 615 mortes por causa do coronavírus. Sim. E nós não estamos falando nem oficializando as subnotificações que nós já sabemos que existem. Nós já conhecemos casos no Rio de Janeiro e conhecemos casos, sobretudo, no Amazonas, de pessoas, em Manaus mais especificamente, que estão morrendo dentro de casa, estão sendo enterrados, inclusive dias depois, porque há um colapso também do sistema funerário. Eu vi, só por falar do sistema funerário, eu vi um caso muito bizarro em Belém, também, que é uma cidade que já deu merda, assim, falando português claro, já deu merda em Belém. A família de uma senhora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, fica de olho. Então, Estou tentando achar aqui o número exato. a família de uma senhora é, recebeu a notícia que esta senhora tinha ido a óbito por conta da Covid-19. Pois bem, acontece que as pessoas não estão tendo tempo e não estão tendo a oportunidade de reconhecer o corpo na, nos hospitais. Aí a família da senhora não reconheceu o corpo desta senhora. E aí, na hora do enterro, não sabia abrir o caixão na hora de enterrar o corpo. Quando abriu o caixão, viu que não era a senhora. Voltou pro hospital depois de muito tempo, tipo, depois de muitas horas, descobriu que a senhora estava viva.
num hospital em Belém. Então isso já mostra, né, isso é um simbólico para o colapso, tanto de Sim, saúde é bom quanto lembrar, funerário. e é bom lembrar que você não está dizendo que não existe, está dizendo que existe um colapso de informações e de organização. E a gente tem aqui a dinâmica que está sempre lendo o que as pessoas estão escrevendo e fazendo comentário. A Show. Simônica aqui está dizendo o seguinte, olha, ela ressalta, deixa eu só ajeitar aqui, Ah, porque tem um cara chamado Arthur que quebrou o negócio que bota no celular, aham. tá? Fazer aqui abertamente uma crítica, e agora está dando que estava escorado até eu comprar um novo. Sempre tivemos, ela está lembrando que nós sempre tivemos subnotificações da dengue, imagina agora. Sim, sim. Como é que você vê, ô Biso, Ah, essa escala de aumento das mortes, subnotificação, falta de teste suficiente, mas que a prioridade do governo é economicamente dizer que nós estamos salvando o CNPJ. A palavra de hoje é vão morrer CNPJ, disse Paulo Guedes. Como é que você trata, como é que você trabalha na sua cabeça, na sua análise política, não vou dizer falta de prioridade, porque ele tem não é uma. falta de prioridade. Exato, isso que eu ia falar. Manda ver. Bom, vamos lá. Hoje teve um episódio também muito interessante, que isso ilustra o cenário de horror do Brasil. O energúmeno, né, o protozoário que está na presidência, ele foi com seu ministro do topete com vento, o Paulo Guedes, Foi ao com STF hoje. foi ao STF com vários representantes da elite brasileira, né? Setor de calçado, enfim, vários representantes dessas associações brasileiras da vida foram ao STF pedir o fim do isolamento social, né? Isso já mostra a que veio o governo. O governo Bolsonaro ele tenta criar uma falsa, talvez a direita brasileira tem vencido a narrativa dentro da opinião pública por vários motivos. E um deles são sempre os falsos embates. O falso embate de hoje é que o governo defende a economia, certo? E a oposição para eles é qualquer coisa. É a Globo, é o OMS, é a esquerda, enfim, qualquer um tem um cérebro. Esse outro segmento, ele não ele defende a saúde e não defende a economia. Na verdade, são falso embate. Porque que acontece? A pessoa que está em casa, né, que não está recebendo seu auxílio, né, ou o auxílio é muito pouco, o governo propôs R$ 200, a oposição conseguiu dar 600, mas R$ 600 mensais ainda é muito pouco, né, porque uma família precisa. O governo ele vai apostar, né, na situação mais crítica das famílias, o desespero para forçar o fim do isolamento, né? Eu vi numa pesquisa da Datafolha, se eu não me engano, na semana passada, que o número de pessoas, né, que defendia o fim do isolamento social já aumenta no país. Isso tem um bom motivo. Primeiro, o presidente da República que mente, né? Mente, começa a receitar remédios, etc e tal. E também porque as pessoas têm necessidade. Ainda mais o pessoal que está na informalidade, que é um número muito grande. Então, eu acho que o que a gente tem que deixar muito claro é que o governo está fazendo esse falso embate. E para a gente explicar o colapso do sistema de saúde do Brasil, isso não é só uma obra translocada do Bolsonaro em falar que, enfim, fala que é só uma gripezinha, etc e tal. Isso é uma postura dele. Enfim, infeliz, no mínimo, né? Uma postura de disseminação da desinformação em massa, mas poderia ter outra pessoa ali falando bonitinho. Mas se a gente não se atentar que tem uma PEC do teto de gastos, que comeu solto desde 2017, entrou em vigor, se eu não me engano, em 2018, né? E uma brutal desindustrialização do Brasil, a gente não explica por que a gente está importando máscara. O Brasil, que já foi a sexta economia do mundo, hoje, sei lá, está a oitava, enfim, está entre as 10 economias do mundo.
uma nação de 210 milhões de habitantes está importando hoje máscara? A gente que tem uma indústria têxtil desde... tem mais de 100 anos a indústria têxtil no Brasil e a gente hoje importa máscara. Então isso mostra que a gente não tem um planejamento econômico e produtivo. E isso, obviamente, não vai ter como dar uma resposta à altura de uma pandemia, de um colapso de saúde, um colapso econômico e social, se a gente não tem um projeto, de fato, que beneficie tanto a economia quanto setores de investimentos sociais, como saúde, educação, etc. e tal. É por aí. A desgraça é muito grande e muito ampla, mas eu queria começar por aí, né? Mostrar também que tem um governo que é contra o Brasil e os brasileiros, tanto no discurso, mas como na prática. Os 60, 70, a gente tendo que importar avental, um país que fabrica carro, sabe? Algo de errado não está certo, já diria o poeta, entende? Essa foi forte, essa foi forte. Agora quase os bolsonaristas entenderam tudo que você disse. Existe uma questão que precisamos sempre tocar, que e o Ciro tem falado muito isso, que é a falta de preparo para enfrentar essa crise. Não só o caminho econômico para se enfrentar essa crise está aí, e de fato resolveria, Sim. como a gente tem um governo que não conseguiu se preparar e teve tempo para isso, porque teve tempo de observância com relação às outras nações, teve tempo porque o coronavírus chega depois do carnaval de fato, e os casos ainda eram muito isolados. Já se sabia o que viria pela frente, a questão do colapso do sistema de saúde, porque também não precisa ser muito inteligente para saber que o nosso já falho e crítico sistema de saúde entraria em colapso. E não precisa muita coisa, muitas passagens. Né? Não existe vacina, não existe outra maneira que não seja isolamento social. Ontem o Carlos Andreasa, um colunista que eu não concordo com tudo que fala, mas isso não quer dizer que você não vai concordar com alguma coisa, né? A gente tem sido testado com isso, ouvindo o Reinaldo de Azevedo. Mas eu acho que faz sentido. Então, o que mostra também que a gente não sabe tudo. A gente tem que dividir todo o processo de análise. O isolamento, apesar de você ter uma maioria que diz que as pessoas querem isolamento, o isolamento está perdendo hoje. E ele está perdendo, sobretudo, por causa do péssimo exemplo que o governo dá e a falsa impressão que o governo dá às pessoas de que essa situação de fato vai se resolver. Não, ela não vai se resolver se não forem tomadas as medidas necessárias. Uma delas era ter testes suficientes para todo mundo. Eu bato nessa tecla, Matheus. Biso. Bateu, ninguém sabe quem é. O Biso, o pessoal sabe quem é. Bato nessa tecla sempre. Sempre. Se você não tem teste o suficiente para todo mundo, você não sabe o caminho do vírus, você não sabe a amplitude que ele está, você não consegue analisar de que fato quantos. Você não vai saber exatamente nunca quantos vão ser infectados, mas você tem uma ideia para onde isso está, de que maneira isso está acontecendo, o que você precisa agir, entendeu? Então, assim, isso precisa, de alguma maneira, isso poderia ter sido resolvido. Ontem eu estava lembrando com uma pessoa, depois eu ouvi no Globo News, uma coisa interessante. Cadê aqueles 5 milhões de testes que um conglomerado de banco falou que ia montar e fazer? A gente não sabe dizer aonde ele foi parar, não há notícia na imprensa. E o ministro, não sei se ele está vivo, mas ele quando ele tem suas aparições... Então, assim, é uma situação delicadíssima. Um conglomerado de bancos dizendo que vai ajudar o Brasil, disse que juntaria dinheiro, compraria 5 milhões de testes. Não tem. Não tem teste para todo mundo. Não tem teste para todo mundo para saber se o cara morreu de Covid-19. Não tem teste para todo mundo para saber se o cara tem Covid-19. Assim, é um colapso geral de análise básica. Outra coisa, desburocratizar o auxílio emergencial. 40 milhões de pessoas não receberam auxílio emergencial. 40 milhões de pessoas não sabem de situação. Então, de 20 a 30 estão inconclusivos. São pessoas que não têm contrato intermitente, são pessoas que não são atendidas por ninguém. Não é possível que um governo que se colocou à disposição de governar um país do tamanho que é o Brasil, não conhece o Brasil. Não sabe as dimensões continentais e as dificuldades de internet,
espaço para banco, para onde as pessoas vão, as comunidades ribeirinhas. Não é possível que no meio de um isolamento Samuel, social... só uma Obrigado. denúncia. Eles estão pedindo CPF de criança recém-nascida nas agências da Caixa Econômica Federal. Pode ser feito. CPF. Pode ter. O CPF, a Bia tem CPF. Né? A Bia tem CPF há muitos anos. Né? Sim. Mas, assim, se a ideia é burocratizar o processo todo, é o que o Léo Salles está falando. Né? Desburocratizado para o Abraço, empresariado. Leozinho. Valeu, Quer dizer, meu irmão. A ajuda de 1,2 trilhão para os bancos privados com dinheiro público Sim. chegou no dia seguinte. E aí, para a horas. população, você sabe o nosso trabalho de Partido Férias? As pessoas estão na fila, no sol, no caso agora na chuva. E é humilhante. A gente estava conversando com algumas pessoas essa semana, a humilhação que é aquela fila. Porque aquelas pessoas vão para a fila muitas vezes porque não tem informação. E aí elas vão para lá sem saber se vão receber. Né? Então a gente tem uma burocratização desse sistema. E assim, é inacreditável que no meio de uma crise mundial, porque não atingiu só a gente, nós conseguimos o inédito. Nós criamos uma crise dentro da crise, que é uma crise política. Nós fomos o único país do mundo que o ministro da Saúde foi demitido. Ou seja, no caso, a pessoa responsável pelo combate ao coronavírus. Nós tivemos o ministro da Justiça saindo, aí radiando uma crise política absurda que ainda pode seguir até um impeachment, pode não seguir, é outra análise, mas nós conseguimos criar a crise. Biso, a crise na crise. Não dá. Porque não tem. A prioridade não é. E hoje, aquilo que você falou, é onde eu queria chegar, é onde você muito bem lembrou. Muito bem que você lembrou. O cara vai para o STF, Biso. Caminhada, de mãos dadas. Não pode dar mão dada. Mas ele vai com os salvadores da pátria dos bancos privados desse país. E eu posso citar também. Aí tem que falar isso muito claramente. Porque a gente não pode falar salvadores da pátria dos bancos privados. Aí vão dizer assim, mas o PT também estava caminhando com o Bolsonaro lá hoje. Pode ser salvadores da pátria dos bancos desse país. Diga-se de passagem, é bom lembrar sempre isso, porque não é bom esquecer. Mas esse governo, Biso, não tem uma campanha sanitária para lavar as mãos. Não tem uma campanha. É um governo que aposta. É um governo que aposta na crise. Porque na crise, quando ele cria sempre um momento de embate, veja bem, o governo, o país não tem uma liderança, certo? O país não tem uma liderança. Você pega até governos de direita de outros países, você tem minimamente uma liderança. O Sim. Bolsonaro, ele não age sozinho. Não age sozinho. A decisão dele de manter isso, de apostar na crise, no aprofundamento da crise no Brasil, não é por acaso. Ele está seguindo ordens muito bem dadas. Vamos lá. Esse governo, ele vai apostar numa espécie de constante conflito. Constante conflito até com obviedade. Mas ele conseguiu manter, se você pegar as últimas pesquisas de opinião, a reprovação do Bolsonaro aumenta, mas a aprovação também. Então, o que o Bolsonaro fez com... Não, provavelmente não foi ele que pensou isso, porque o Bolsonaro é a cara da coisa mais burra que tem da política. Mas alguém pensou por ele e ele agiu bem para os interesses dele. O que o Bolsonaro fez? Ele deixou uma parcela de apoiadores dele. Tudo bem que essa porrada aí com o Moro abalou um pouco a base social do Bolsonaro. Mas ele tem uma parcela de apoiadores que aumentou, fortaleceu na última semana, que é uma parcela que ele vai ter ali 30%, 20% a 30% do eleitorado brasileiro fiel a ele. E que não vai deixar de ser fiel. A gente também não pode criar a ilusão de que Sim. tem uma parcela que votou no Bolsonaro em outubro de 2018 que está arrependido e não vai votar mais nele e nem em ninguém dessa direita aí. Tem. Mas também tem uma parte que sempre existiu. Né? Existiu na UDN, existiu, enfim, na ditadura militar, existiu
que votou no Collor, votou no Fernando Henrique, votou no Serra, votou no Alckmin, votou no Serra, votou no Aécio, enfim, essa galera que vai votar sempre com essa turma. Sim. E a gente tem que tentar entender isso e não só compreender isso, como ir ao embate também, porque essa turma vai para o embate. Você não pode estar. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é essa turma, mas essa turma vai ser um público muito fiel. Então, eu penso que o que a gente tem que. Nossa prioridade de discurso é bater nesse governo com muita. Porque a gente não pode ter medo também. Porque se a gente não bater, a gente não dialoga com quem votou nele. Eu acho que a gente tem que bater de um jeito didático, né? Mas entendendo que vai ter uma turma que votou nele e que não vai abrir mão. O Bolsonaro fez de um jeito que ele vai conseguir se manter um tempo a mais no poder, mais do que a gente está imaginando. O PDT entrou com um pedido de impeachment, que eu acho muito importante, mas que a gente tem que fazer um embate na base social, porque o governo está fortalecido dentro de uma base militante dele, que ele precisa só disso para se manter. Além disso, o governo tem feito uma movimentação ao Centrão, que está dando cargo para todo mundo. Sim, sim. Ministério da Saúde, inclusive. É uma prática comum do presidencialismo de coalizão, em que a gente tem que fazer um debate muito maduro, muito responsável sobre isso. Mas também eu não sei se o Centrão está tão firme assim, se o Bolsonaro... Porque o Centrão está muito, digamos assim, está muito diverso, né? Para o governo tentar centralizar aí. Mas o que o governo fez de uma maneira... que a gente tem que entender isso, porque se a gente achar que o Bolsonaro vai ter RT de um dia para a noite, ele não vai. O governo está apostando na burrice, o governo está apostando numa agenda anti-Brasil, anti-povo, e essa agenda tem sua militância no país. E que vai continuar com ele. Então a gente tem que fortalecer os que não são dos 20% a 30%, que podem mudar de voto, que podem ter votado ou não, mas e trazer cada vez mais para a gente organizar um discurso. O que eu falei no início da live, que não tem uma falsa... Estão criando uma falsa divisão entre economia e saúde. Isso pega. Porque a pessoa que já está fodida, porque essa crise ela vem de 2015. Se aprofunda nos últimos anos. E com Bolsonaro já estava ruim. O país eles estão vendendo a ideia também de que o país ia dar um jeito, mas aí veio a pandemia. É sempre isso, sabe? Eles vão inventar, mas então a gente tem que desconstruir esses discursos. O país não ia dar um jeito. Está todo mundo aí na informalidade. Não há um país, nunca vi um país que a maior força de trabalho na informalidade ele se desenvolveu, né? Isso é um conceito básico do mundo há mais de um século. Então eles estão tentando desconstruir isso. O debate que a gente tem que fazer é que o governo ele não defende nem a economia, nem a saúde. Porque se defendesse a economia, ele faria, por exemplo, o que está sendo feito na cidade de Niterói. O Rodrigo Neves, que é um prefeito de uma cidade que perdeu a sua receita nos últimos anos. Lembrando que Niterói tem uma região ali do estaleiro, e desde a Lava Jato... O nível de desemprego ficou... Niterói, o que Niterói fez? Niterói está pagando folha de pagamento. Niterói tá fazendo várias iniciativas. Niterói vai agora... segurar a onda. Só para acrescentar, Niterói vai agora ajudar motoristas de aplicativo que moram lá, que viviam, né, obviamente vivem daquela renda, né, porque foi tempo em que motoristas de aplicativo utilizavam o trabalho no aplicativo como uma complementação de renda. Hoje, muita gente está mais na medida da informalidade, que aumenta o desemprego. Você tem o cara somente com essa renda, tá? E o governo municipal se colocou à disposição. É bom lembrar que ele comprou 3 máscaras para cada um da população, tá? Feito um cálculo médio. É inacreditável a gestão do Rodrigo e Niterói. É inacreditável. Eu sinto muito por Niterói, porque, assim, da seguinte maneira. Vou explicar por quê.
porque tinha um dinheiro em caixa para trabalhar com infraestrutura, e a infraestrutura de Niterói já mudou muito para melhor nos últimos 8 anos, mas ele ainda conseguiria fazer outros avanços e deixar dinheiro em caixa para o próximo prefeito. Com o coronavírus, esse dinheiro, obviamente, é usado para o social, para tentar ajudar essa população. E assim como outras cidades, todas as cidades do Brasil, vai ter uma queda de receita, obviamente, né? E esse dinheiro que poderia usar em estrutura está salvando muitas vidas, é claro, mas você não vai ter mais esse dinheiro. Mas essa questão do coronavírus não é uma coisa só de Niterói, é geral, nem culpa de Niterói. Diga-se passado, é bom lembrar que o coronavírus no Brasil chega pelos mais ricos, né? Não é pelos mais fortes. O Leandro está dizendo o seguinte, ó, eu mesmo tenho quase certeza que já... Peraí. Ele lê lá em cima. Concordo. E pior, sem teste não dá para saber nem quem já está imune. Para haver uma previsão de qualquer saída da quarentena, enquanto não tiver vacina, precisa saber quem está imune. Aí ele diz assim, eu mesmo tenho quase certeza que já peguei a doença, portanto seria imune. Mas não posso ter certeza de sair na rua enquanto não tiver certeza. E tem o pior, Leandro. Ele disse que foi o banheiro. Já voltou. Pior do que tudo isso é a questão também de que não há certeza de que é uma imunidade depois que pegou a doença. Em alguns casos, em alguns lugares, não. Gente pegou 2 vezes. O Léo Salles, nós temos que arrumar um meio de quebrar essa polarização que o Bolsonaro faz com o falso combate à corrupção. Vou falar sobre isso, Léo. E essa é a estratégia que ele faz. O Instagram é fogo. Está acostumado com o Facebook, só. É uma estratégia que vai dialogar com o gado dele, não importa com essa galera. Já chamou de gado, já chegou com o pé na porta. E é isso. Ontem estava falando aqui com um que tinha que ter uma doença aí que só pegasse em Bolsonaro. Mas tem, a febre aftosa. Mas vamos lá. Tô foda. Essa questão do combate à corrupção que o Léo está levantando, e é muito importante que você toque nesse assunto, porque tem algumas coisas que estão acontecendo com o governo, se nós soubermos, em termos de oposição, soubermos trabalhar isso, a coisa fica melhor. Mas é aquilo que você falou, tem que saber trabalhar a maneira disso. Que é o quê? Muita coisa está caindo por terra, né? Pode chamar de tudo, menos de ladrão. Não está envolvido com nada de errado. É apolítico, né? É contra o sistema. Primeiro, não dá para dizer que o Bolsonaro é contra o sistema. 28 anos de deputado, nunca abriu mão de nenhum privilégio. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gasolina, nunca abriu mão de nada, né? Que faz parte do que admite. Não dá para um cara presta continência à bandeira dos Estados Unidos falar que é antissistema. Tem a questão do discurso. Eu acho... Tem uma questão do discurso patriótico, que já está caindo por terra também. Tem aquele de 20% a 30%, o Luiz Eduardo já trabalha com 25%. Que eu concordo, ele poderia bater na esposa dele em praça pública. Na esposa, esse já defende. O Bolsonaro, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode sair na rua, não vai mudar ali na Praia da Barra, dar o tiro em alguém e vai ter 25% do eleitorado com ele. Vai falar que esse que tomou o tiro era bandido, vai fazer montagem. Eu acho que é uma grande sacanagem sua você ficar lembrando da Barra e da tiro, porque ele fala dessas coisas. Ele foi lá no Oscar Niemeyer, ele foi assaltado. Ele fica com essa coisa, eu dou tiro, faço aquilo. E é lá no Oscar Niemeyer que ele foi assaltado de moto, levaram a arma dele e ele fez tiro nas calças. Fala por aí. Então, assim, eu acho sacanagem você ficar fazendo menções aí. Não precisava disso. Para esse eleitorado, de fato, né, para nós, mais à esquerda, sobretudo no PDT, e aquele de qualquer um que tenha bom senso, que entenda que tem que vencer as eleições de 2022. Porque não tem outra maneira. Tem que vencer no voto. Seja contra ele ou seja contra qualquer um, porque eu também acho que ele vai acabar não terminando esse governo, mas aí é uma outra questão. Mas seja qual for... Mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. Sim, é de fato. Mas tem que vencer as eleições no voto em 2022. Sim. Mas para isso acontecer, não adianta vir com esse cálculo mental irreal de que a gente tem condição de ganhar a eleição com o somatório de todo voto à esquerda. Não! Se juntar todo mundo, não faltar ninguém, não ganha. Vai precisa fazer uma coalizão
em que você faça uma disposição de chapa, cabeça e vice, que tenha capacidade de aglutinar muitos daqueles votos que são Total. nulos. Entendeu? É aquilo que você falou, sair do campo, sair do nosso campo e vir buscar voto de fora. Com um discurso único, de não só progressista, mas com um discurso de reconstruir esse país. Porque eu entendo que o discurso que nós vamos ter que usar em 2022 é de reconstrução. Porque não tem muito mais o que sobrar, Bito. A questão do garimpo. A questão do garimpo, os caras estão aproveitando. O Eduardo fez essa denúncia aqui, fez uma postagem hoje, ontem à noite houve outras denúncias de órgãos, né, de defesa do meio ambiente, da Amazônia, que estão aproveitando o coronavírus para liberar geral, sabe? Para avançar com vontade. E não vai sobrar muito mais do que a gente defender, não. Então o discurso é muito claro. Vamos precisar reconstruir esse país. E para isso precisamos ganhar legitimamente as eleições de 2022, que se chama voto, se chama democracia. Nós estamos aqui defendendo esse processo democrático. Mas para isso vamos ter que ter uma disposição de voto, de chapa, que faça com que aglutine e não separe. Né? Não adianta ter esse papo de que a gente consegue se unir todo mundo. O PT mostrou que não é assim. Não vai. Mostrou não. E detalhe, mostrou não é porque eles trilharam uma estratégia e disseram vai dar. Não, deu errado. Eles bancaram dar errado e deu errado. Como é que você vê, Bito, o caminho para a esquerda nas próximas eleições? Bom, o caminho para 2022 foi a primeira pergunta que todos fizemos desde outubro de 2018, porque a gente viu a merda acontecer. Aqui no Rio, foi uma coisa avassaladora, né? Um juiz que nunca foi nada, um mero juiz que não foi nada, que não se destacou nos debates da Globo, da Record, etc e tal, não fez uma grande campanha nas redes sociais, conseguiu mobilizar na capital, na Baixada e no interior e se tornou quase no primeiro turno governador do estado do Rio de Janeiro e se tornou, de fato, no segundo turno. Então, a gente viu que perdemos o controle até de análise. Né? Para a corrida do Senado, estava disputando ali, o Flávio Bolsonaro estava na frente, com as 2 vagas, a segunda vaga estava em disputa o César Maia e o Lindbergh, então senador, que são 2 figuras conhecidas aqui no Rio de Janeiro, conhecidas nacionalmente e muito aqui no Rio de Janeiro. Esses 2 ficaram de fora. Entrou o Harold Oliveira, que tem um programa de rádio e tal, mas enfim, o Harold Oliveira não é uma pessoa... Não é uma pessoa que, porra, é do quilate de um César Maia, do próprio Lindbergh, que mesmo ruim das pernas é bom de voto. Então, a gente se perdeu nesse caminho, né? Acho que o grande momento é a gente tentar aglutinar, acumular forças. Né? Por isso, quando eu falo de esquerda, eu costumo usar o nome do campo nacional popular. Que eu acredito, eu tenho fé ainda, que tenha um centro político brasileiro, herdeiro do antigo PSD de Vargas, que tem um mínimo de compromisso nacional, um mínimo de sensibilidade. Você vê o Roberto Jefferson, que agora é base do governo, vou dizer aqui, Samuel, esse bandido chamado Roberto Jefferson, que tá vivo porque Deus é... Porque esse filho da puta desse Roberto Jefferson, ele ontem ou hoje deu uma declaração falando que é contra a justiça do trabalho. Então o que a gente precisa ter, não é possível que dentro do campo político brasileiro as pessoas achem isso razoável. Ou achem que o Brasil ele vai dar um salto de econômico ou social com essa agenda. Acredito que a gente tem um programa. O programa que a gente precisa é um programa que dialogue com amplos setores da sociedade. A gente tem que, claro, dialogar com o campo da esquerda tradicional, né? Fazer um projeto à esquerda, porque para um país tão desigual quanto o nosso, não tem como a gente não ter um programa à esquerda. É uma questão de princípios, mas que a gente tem que ampliar. Tem setores do pequeno, médio, até grande empresariado que está quebrando também. Claro, o Brasil, na crise, aumentou o número de bilionários.
Hoje a gente tem 27 bilionários brasileiros. Mas Nós o somos um setor país. mas tem setores da elite brasileira, da elite não, mas das camadas médias, que é um país muito diverso, que a gente tem que tentar. São o que o velho Inácio Rangel falava das maiorias heterogêneas, né? Por exemplo, vou dar um caminho aqui. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que você tem 3 partidos de esquerda, de centro-esquerda, grandes. Você tem o PDT, você tem o PT e o PSB. Cada um tem uma base social no país diferente. Dificilmente tu vai achar um país do mundo que tenha 3 partidos grandes do mesmo espectro político. Você vai também à direita. O PSDB, que foi durante muitos anos o maior partido de direita do país, né, de centro-direita, de direita, ele nunca arranjou nada no Rio de Janeiro. Verdade. Tirando o Marcelo Alencar. Então, assim, é muito amplo. Você tinha no Rio de Janeiro o DEM, do César Maia, que é muito diferente do DEM, por exemplo, do que está o pessoal do MBL. Então você tem Da Bahia. setores ali, Não tem que da da Bahia. Bahia, e da Bahia, do ACM. Então, assim, você tem disputas regionais entre a classe dominante e a esquerda, etc. e tal, que dá um caldo, assim, uma salada mista, e que você precisa de muita habilidade e de muita sensibilidade também para tentar fazer uma colisão com esses grupos. Tem uma outra questão que eu queria ressaltar. Então, eu acredito, Com relação- só para finalizar, eu acredito que dá para a gente ter um diálogo maior, um diálogo de um amplo projeto nacional de desenvolvimento, como o Ciro tem falado, mas que a gente consiga traçar isso primeiro nas eleições de 2020. A gente precisa ganhar a prefeitura. A gente precisa ganhar a prefeitura, fazer vereador, fazer nome, disputar a cidade, projetos de cidade. Porque o país acontece nas cidades. O Bolsonaro ele não foi eleito por grandes demandas. O Bolsonaro foi eleito por violência, questão da corrupção, que é uma coisa que está ali no dia a dia. A gente precisa trazer os debates. A gente está falando aqui, a gente às vezes fala de taxa de juros, patriotismo, desenvolvimento de força produtiva, relações de produção. Meu filho, a gente tem que discutir a cidade, porque é na ponta que o negócio está acontecendo. As pessoas precisam fazer um discurso de emocionar o povo, sabe? A gente precisa fazer um discurso com que o povo ele faça sentido, porque não adianta a gente discutir o sexo dos anjos, né? Isso eu tenho falado muito. Não adianta, eu acho importante a gente discutir grandes debates. Eu sou um cara que adoro discutir grandes debates. Eu falava assim, vamos discutir a América Latina, vamos discutir a história da esquerda da América Latina. Eu adoro falar de Perón, de Chávez, de Fidel, etc. e tal. Só que a gente tem que fazer um debate que chegue na zona oeste do Rio de Janeiro e que faça sentido o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não é que a gente tem que deixar de falar de uma política ampla de país, mas que a gente faça o link. Porque o Bolsonaro ele conseguiu fazer isso no interior do Brasil como um todo. Você citou isso, você sabe o nosso trabalho, a maneira como a gente tem feito, você participa dele. Sim. E uma das coisas que mais me seduz dentro do PDT é o entendimento muito claro de que nós precisamos montar uma base de construção, mais até do que ganhar a eleição. Ganhar a eleição é muito importante, necessário, e você pode fazer seu trabalho ali. Mas nós precisamos disputar a cidade. E quando você disputa a cidade e dá seguimento ao projeto, ou seja, não é disputar e depois encerrar e daqui a 4 anos voltar lá, é disputar a cidade com projeto, viabilidade, debate, concordância ou discordância, está ali. Pressionar e colocar a sua posição. Só para mandar um salve aqui, meu amigo Toninho Albuquerque está falando aqui, um abraço pro Toninho, grande companheiro, grande amigo de Brizola. E o nosso ilustre deputado Paulo Ramos também. Paulo Ramos, exatamente. E é bom lembrar que segunda-feira na segunda-feira vamos estar aqui, Vitor, com o deputado Paulo Ramos. Eu vou ver essa resenha aí, vou ver. Mas siga. Queria muito agradecer muito ao deputado por ter aceitado o convite, vai ser um prazer imenso. Segunda-feira, às 19 horas, aqui na live. E aquilo que a gente sempre fala, na pré-campanha do PDT de Pati e de outros lugares, se o posto de saúde não tem médico, quem sofre primeiro é quem? É o município. O ônibus que não passa, a escola que está fechada,
Isso tudo precisa de fato ser resolvido. Nós precisamos disputar a cidade com ideias, com projetos, com disposição, com sapato nos pés, caminhando a cidade inteira, para a gente fazer esse debate acontecer e disputar ideias, para fazer com que daqui a 2 anos a gente tenha base eleitoral, para fazer com que a coisa aconteça de fato. Exatamente. Essa transformação, ela precisa ser de dentro para fora. É uma coisa que o PT perdeu. Está aqui uma crítica aberta, vou aqui falar rapidamente. Você sabe disso, o deputado que roda o Estado sabe disso. Que é o quê? Falta nominato no PT no Rio. Falta a construção do PCdoB em suas bases com relação a diretórios. Isso vai gerar uma crise de votos em 2022, sim. Porque se você não tem de dentro para fora, você vai chegar lá na frente e não tem. Então, o PDT hoje tem tido esse espaço. O PSB tem feito isso também em alguns lugares. Né? Eu vejo lá em Itaperuna, o pessoal que esteve conosco, 4 do PDT, e está montando um jeito de trabalhar. Então, a gente precisa disputar esses votos em 2020. Disputar essas cidades com propostas, com trabalho, com disposição, com bandeira, com o legado que a gente tem. E esse é um partido, por exemplo, que tem legado pra caramba, enquanto alguns não têm legado nenhum. Então, esse tem legado demais. Né? A gente tem legados, a gente tem bons representantes na Câmara Federal. Aqui no Rio, eu ressalto o deputado Paulo Ramos, aqui nos vendo, e o deputado Chico D'Angelo, de Niterói. A gente tem a deputada Marta Rocha, no Rio de Janeiro, uma delegada federal, uma delegada... Futura prefeita do Rio de Janeiro, se Deus quiser. Está se colocando à disposição de ser prefeito de uma capital que vai sair arrasada desse mandato do Crivella. Né? Quer dizer, não é qualquer um que pode se colocar à disposição de herdar esse tipo de coisa. Precisamos debater, precisamos estar mais nas lives, né? A pandemia, claro, acabou propiciando isso, infelizmente. Nós estamos conseguindo fazer isso por causa da pandemia, mas precisávamos fazer mais e mais, mesmo se a pandemia não acontecer. Porque isso precisa chegar até as pessoas. Então, assim, fazer barulho. Fazer barulho. Esse trabalho é de formiguinha. É difícil, é complicado, é custoso. Não falando de dinheiro, não. É tempo, você tem que se colocar à disposição, mas precisa ser feito. Revolucionariamente, a gente precisa discutir que isso aqui é uma eleição. Precisamos ganhá-la. Precisamos eleger nossos vereadores eleitos em 2020. Precisamos ter base para reeleger os nossos deputados em 2022 e eleger novos. Né? Para poder fazer com que a discussão cresça, tomando conta dos espaços que esses caras tomaram. Eles tomaram esses espaços. A gente precisa retomar esses espaços de fala, de representatividade. Nós precisamos fazer isso acontecer. E como a Mônica está lembrando, reviver esse legado e potencializar as bases divisórias. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Com relação à questão, a questão que a gente está vivendo nesse momento, você vê chance de mudança no calendário eleitoral? Como é que você analisa isso? Já que estamos falando de 2020. Bom, cara, olha, a situação da pandemia, a gente tinha a previsão, por exemplo, que em junho já voltaria à normalidade, né? Depois, em julho, já voltaria à normalidade. Hoje eu ouvi que talvez volte em setembro. Então, a questão do calendário eleitoral, propriamente, eu não sei o que vai ser. Eu, sinceramente, não sei porque a gente, enfim, falei hoje de manhã, tomando café da manhã, que de bumbum de neném, a cabeça do Bolsonaro, a gente pode esperar qualquer coisa que saia dali. E o que tem a ver de Bolsonaro com... Esse ditado tinha a cabeça de gente também, tá? Mas tudo... Exatamente. Então, assim, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, porque isso depende muito, não exclusivamente, mas muito da ação do governo federal, né? Ou da falta de ação do governo federal. Mas o que você falou é muito importante, que a gente esteja muito ligado na discussão da opinião pública, o senso comum sempre tem um pouco de um fundo de razão, já diria o velho Gramsci, da gente fazer esse debate com muita calma, com muita didática e com muita coragem. Como eu falei, a gente vai ter uma parcela da população que vai votar no Bolsonaro, que se o Bolsonaro sair da sua casa na Barra da Tijuca, inclusive aquela coisa breguíssima, ele vai sair da porta da casa dele, vai dar um tiro em alguém na rua, e vai ter gente justificando. Fizeram, quando a Marielle morreu, né, foi assassinada, fizeram montagem lá, falando que ela... Só te interromper um minutinho aqui
Para Diga. mandar ler rapidamente o deputado tá falando com a gente, ó, um forte abraço. Tenho que me ausentar, tem uma live agora às 20 horas, vocês são o futuro do Brasil, saudações bisolices. Deputado, forte abraço meu aqui do Biso, tenho dúvida disso. A gente se vê na segunda-feira aqui nesse mesmo bate-canal aqui. Valeu, Paulo. Grande deputado. Enfim, eu acredito que, enfim, a questão central é a gente discutir como que a gente vai passar por isso. As eleições são claro que é importante ganhar a eleição para prefeito, ganhar a eleição para presidente, fazer deputado e tal, mas o central é fazer o debate da opinião pública. Eu lembro uma vez que eu estava viajando, inclusive o Gabriel, foi a cidade do Gabriel que está assistindo a live, é Marataízes, que é no sul do Espírito Santo. Cheguei em Marataízes, era em 2017, 2018, 2017, perdão. 2016 e 2017, eu fui 17, fui 2 vezes a Marataízes. E, cara, a quantidade de pessoas dessa cidade é importante e tal, mas não é uma cidade como o Rio, não é uma cidade como São Paulo, não é uma cidade nem como Vila Velha. Uma cidade dessa, o número de carros com adesivo do Bolsonaro em 2016 e 2017 era um negócio assustador. O Bolsonaro nem sabia se tinha partido para disputar a presidência da República. Porque ele botou o Bolsonaro, virou qualquer coisa. Então, a gente pensar o fenômeno do bolsonarismo e como combater, o fenômeno do bolsonarismo não é só um fenômeno, um cara que ganhou uma eleição. Existe uma construção cultural, inclusive, sobre o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo não é só um movimento político anti-corrupção. Porque vamos ser sinceros, vamos fazer um debate muito justo até para a gente traçar uma tática eleitoral inteligente. A população brasileira sempre teve um discurso contra a corrupção, mas alguns. Porque o Bolsonaro, ele está fazendo esse discurso, está com o Roberto Jefferson, isso não abalou a base deles. Então, o debate. Vamos também fazer um outro exemplo, agora dentro da esquerda. Em 2005, estourou o escândalo do Mensalão. Inclusive, tinha dedo do o mesmo Roberto Jefferson. Em 2005, estourou o escândalo. O povo ficar falando se o Lula estava envolvido ou não. Mas a opinião pública brasileira, eu e você e todo mundo que está vendo, sabia que a opinião pública brasileira achava que o Lula estava envolvido no esquema do Mensalão. O que isso abalou na eleição do Lula? Em 2006? Nada. O Lula em 2009... Se não é o Mensalão, ele ganhava o primeiro turno. Exato. Mas ganhou no segundo. Em 2009, deixou o governo com 88% de aprovação, batendo recorde. Então, o povo é contra a corrupção? Mas não é assim. Então, o foco principal, eu falei isso ontem, o foco principal desse governo, eu acho que são 3 questões que a gente tem que deixar muito claro, tanto para discutir na padaria, discutir o pessoal que vai discutir na sua favela, na sua cidade do interior. O que a gente tem que discutir na cabeça das pessoas que o governo, ele é um governo que é contra o tecido produtivo brasileiro. Então, um governo que desindustrializa o Brasil, um governo que não liga se as empresas estão fechando, um governo que torce para o desemprego, um governo que torce para a informalidade. 2, é um governo que está nem aí se 103 milhões de brasileiros estão vivendo com R$ 400 por mês. Que essa é a realidade do Brasil hoje. 103 milhões de brasileiros vivem com R$ 400 por mês e o governo está pouco se lixando disso. E 3, é um governo que, embora use o verde e amarelo nas suas manifestações burras, é um governo que entrega o país para as grandes potências estrangeiras, que entrega a base militar, que entrega empresa estratégica, enfim. Eu acho que isso, porque o sentimento nacionalista ainda está um pouco no peito da população, de uma parte importante da população. E também a gente tem que discutir, deixar claro que é um governo
contra a economia nacional e contra os direitos trabalhistas. Eles vão tentar inventar essa carteira verde e amarela. É mais uma porrada firme. O povo está ficando empobrecido. O salário mínimo não está sendo registrado devidamente. Isso é gravíssimo. Fizeram a reforma trabalhista com o Temer, que Bolsonaro apoiou, e a reforma trabalhista não entregou os empregos. Fizeram aquela PEC do teto de gastos e não entregou a economia dinâmica. Então a gente tem que deixar muito claro que tem um governo contra os direitos trabalhistas, um governo contra a economia nacional e um governo antinacionalista. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco de discussão, porque é isso que impacta diretamente na vida das pessoas no dia a dia. Não tem jeito. Deixa eu lhe falar, Milson, a gente está quase no finalzinho. Eu queria responder uma pergunta do Leandro, ele me mandou pelo WhatsApp mais cedo, com relação à declaração do Major Olímpio, né? Uma declaração terrível, não vou entrar em detalhes. E aí o Leandro, o Biso já está rindo, já sabe o que é. Mas tem a ver com teatro sexual, né? Assim, é terrível. O Leandro me perguntou, responde lá na live, não aqui, o que você acha? Você acha que isso é cortina de fumaça? É uma estratégia? Sim, não há nada. Primeiro que esses caras não têm filtro, Leandro. Esses caras utilizam do fato de não ter filtro. Exato. Primeiro porque uma parcela da população acha legal isso. E outro, que a ideia de não ter filtro é porque você faz com que pareça autêntico. É falta de educação mesmo. E também fica municiando de informações toscas para fazer com que a narrativa seja deles no debate, seja só em cima daquilo que eles fazem. Muitas vezes nós caímos nessa. Exato. E vamos seguindo esse debate e não deixamos a coisa andar e deixamos de lado aquilo que de fato precisa ser debatido. Eu acho que não deu muito certo a estratégia do Major, porque a situação está muito complicada. Então, acabou isso ficando maculado. Mas se fosse em outro momento, talvez tínhamos caído nisso, soltado 787 notas de repúdio e feito 4 cirandas na praça e nada teria andado. Deixa eu dizer assim, Biso, queria muito agradecer a você uma vez. Né? Eu quero deixar já aqui o convite para essa semana, agora a outra, para a gente falar sobre direitos trabalhistas. Tá? Queria deixar isso bem claro. O tema é esse, daqui a 2 semanas. Tá? No caso, semana que vem vai entrar. Vou te dar aí 1 minuto, porque o Instagram vai derrubar a gente rapidinho, e para você fazer suas considerações finais. Já está convidado para daqui a 2 semanas fazermos só sobre direito trabalhista, né? E queria te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, pela maneira como você está aqui com a gente. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Pode me. Bom, gostaria de agradecer o convite, Samuel. Tu que é um brother aí que a política me deu. Gostaria de agradecer também a audiência da galera aí. Dar um abraço também para o Kenny, nosso futuro prefeito em Pati, que tem feito um trabalho muito importante pelos direitos da população no auxílio emergencial na cidade. Gostaria de agradecer a todo mundo. Acho que o papo que a gente está tratando aqui, você tratou com... conversou com o Luiz Eduardo Soares, vai conversar com o Paulo Ramos. Tá importante aí, mas eu achei muito saudável. Achei muito saudável. Acredito que a gente tem que discutir mais as estratégias de narrativa contra o governo. Mais do que ganhar a eleição, que é importante, a gente tem que consolidar uma narrativa bem feita, porque isso vai fazer com que a gente ganhe a eleição e no dia seguinte a gente saber o que fazer, né? A gente ter base para fazer, ter discurso para dar. Enfim, gostaria de agradecer a todo mundo. Então, daqui a 2 semanas... 2 semanas. Vamos marcar a data, fazer a arte direitinho e já começar a espalhar. Maravilha. Daqui a 2 semanas, então, estou... Tamo juntos. Daqui a 2 semanas, então, estou aqui para discutir direitos trabalhistas. Vou até dar uma estudada aí. Mas é isso. Eu sabia. Um grande abraço. Um grande abraço. É uma honra trocar essa ideia aqui contigo, cara. Foi uma honra. É uma oportunidade espetacular. A honra é toda nossa. E ainda com o Biso aqui, convidando você a ir no YouTube, canal Samuel Marcos BM. Nós estamos preparando, melhorando o canal lá. Essa live, daqui a pouco, vai ser colocada lá à disposição. Só não tem os comentários, mas para que você possa ver e rever. Eu e o Cris vamos espalhar pelo WhatsApp, pelo Facebook, para as pessoas poderem ver e rever. Entrei no final, não vi tudo, mas vou poder ver lá. Nós estamos fazendo esse bate-papo pelo Instagram, com convidados o tempo todo. E às vezes eu faço no Facebook, a ferramenta de fazer 2 no Facebook não está rolando. Fazemos aqui no Instagram. E hoje recebemos o prazer de receber o Matheus Biso,
parceiraço, e que volta daqui a 2 semanas falar sobre direito trabalhista no governo que odeia o trabalhador. Forte abraço a todos e segunda-feira, agora, deputado Paulo Ramos conosco. Valeu, galera!